não descuida, porque tá tudo muito caro. Menos a Débora Alfano que pode descuidar, porque agora tá tudo... Não, porque o Brasil ficou rico. Então você ficou rica, porque agora a gente vai entrar pro clube dos países ricos. Entendeu? E se a gente vai entrar pro clube dos países ricos, o que aconteceu? A gente ficou rico. Direto na conta, já caiu mas é aqui. direto Já na tô conta. até olhando meu saldo. Não, você ficou procurando esses dias aquele dinheirinho perdido que o Banco Central criou o sistema para procurar e que ninguém achou porque parou o sistema. É inacreditável, né? Eles criam um sistema para você achar um dinheiro perdido. Aí o sistema fica perdido, procurando. Provavelmente porque não tem dinheiro. E a frustração é essa, né? Teve gente que achou assim, R$1,12. R$16, 7,40. Achando que ia achar 700, vai. Mas é o seguinte, a notícia circulou, o governo anunciou como se o Brasil tivesse ficado rico, o Brasil entrando na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Veja, o Brasil não entrou para a OCDE. Existem 38 países na OCDE. O Brasil foi aceito como um país que vai se submeter a uma série de processos para ser membro da OCDE. Vamos falar e vamos entender. Primeiro, é importante, tá? É importante fazer parte desta organização. É muito importante. Mas ela é mais importante para nós, sociedade, do que para os governantes. E vou dizer por quê. Porque, você vai entender, os governantes vão perder um poder que hoje eles têm de manipulação, que a OCDE tira e que talvez eles não tenham entendido. É igual a lei de responsabilidade fiscal. Se tivessem entendido o que eles estavam votando, não teriam votado. Porque a lei de responsabilidade fiscal cobra do governante uma série de medidas. Várias coisas que o Bolsonaro não fez, ele argumentou e deu. Ele falou naqueles puxadinhos dele, eu não posso fazer isso porque fere a lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou ser empichado. Ele falou isso algumas vezes. A Dilma fez, foi empichada. Não pode. Tem coisa que não pode. É a lei de responsabilidade fiscal. E a OCDE é algo assim. E nós vamos entender por quê. Antigamente, mas muito antigamente, o rei fazia tudo, né? O rei tributava, o rei prendia, o rei matava, o rei declarava guerra, o rei confiscava a propriedade dos outros. O rei fazia o que bem entendia. Bom, o tempo avançou, você dividiu o Estado em executivo, legislativo e judiciário. O rei deixou de ser judiciário, o rei deixou de ser legislativo, não faz mais as leis, não prende, né, não manda prender, não julga, não sentencia, não faz nada. Não pode mandar enforcar, decapitar, não pode fazer mais nada. Pode fazer voodoo com umas bonequinhas, mas não dá para passar muito disso. Ok, mas a gente avançou mais nesse campo institucional. A gente não ficou só nessa divisão de executivo, legislativo e judiciário. A gente avançou mais do que isso. A gente foi tirando destes poderes, se funciona bem ou não, essa é outra discussão, a gente foi tirando o poder discricionário, aquele poder de fazer o que bem entende. Então a gente pegou o poder executivo, por exemplo, e criou uma agência de aviação civil. A gente criou uma agência de petróleo. A gente criou uma agência de saúde, Anvisa. A gente criou o Banco Central, que agora é independente. A gente criou uma agência de água. A gente criou uma agência de telefonia. A gente criou uma agência de transporte terrestre. E quando a gente criou esse monte de agência, e todos os dirigentes são escolhidos e confirmados pelo Senado, escolhidos pelo executivo e confirmados pelo Senado, a gente viu que show que está dando a Anvisa. Independência. Ela aprova uma vacina, o presidente bate pé, o ministro da Saúde bate pé, mas a vacina foi aprovada. Por quê? Porque o Estado ganhou uma força que o governante perdeu. Imagina se fosse no tempo do rei. Com vacina hoje, mas o rei podendo fazer tudo. Podia prender o governador, podia prender o prefeito. Ele não deixou as pessoas saírem de casa. Prende, enforca, não pode mais. Então, a gente foi criando essas agências. Eu não estou me preocupando muito com a ordem em que as coisas aconteceram, mas veja. Aí a gente tem organismos
multilaterais do mundo. Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio pode estabelecer uma sanção para um país que age de forma irregular no campo do comércio exterior, por exemplo. E com isso você vai tendo uma organização entre os países, a ONU, a Unesco, a FAO, o FMI. E algumas dessas entidades são entidades que não têm esse poder como a ONU tem, como a OMS tem, como a OIT, enfim. A OMC, né, que estabelece multa, por exemplo, punição. E tem a OCDE. O que é a OCDE? A OCDE é uma organização de cooperação. Então, os seus integrantes, eles se comprometem com uma série de compromissos nos campos os mais variados. No campo da siderurgia, do trabalho, política ambiental, regulação, ciência e tecnologia, tributação, estou lendo aqui porque eu não lembro, né? Saúde, inovação, previdência, agricultura, alimentação, crescimento sustentável, indústria, governança pública. Gente, a lista é monumental, é gigantesca. São compromissos. Para fazer parte da OCDE, são compromissos. A OCDE toma decisões obrigatórias para os seus países membros e recomendações que não são obrigatórias. Mas todo mundo vai saber que ela recomendou e o país membro não topou. Então, a hora que um país como o Brasil, por exemplo, resolve cobrar imposto para quem compra uma coisa com cartão no exterior, a OCDE diz, não pode isso, não pode, isso é proibido. Então, você tem que tirar esse imposto, por exemplo. Então, você quer fazer parte da OCDE, você não pode ter esse imposto. Tem 250 e tantas exigências para fazer parte da OCDE. Quando o Brasil pediu, no governo Temer, 80 a gente já fazia, 80. Agora a gente já tem 103, 104, mas falta ainda 140 para a gente cumprir. Se a gente fizer essas 140 e tantas, aí a gente vai poder entrar para a OCDE. Demora, tá? Não é assim. Entrou. A Colômbia, ela pediu em 2011 para entrar. Em 2018 ela foi convidada, passo que nós estamos dando agora, e levou 2 anos para a Colômbia ser aceita. A Colômbia entrou antes da gente. O Chile entrou antes da gente. O México entrou antes da gente. Então, entrar lá não é tornar-se um país rico. Eu não sei por que chama Clube dos Países Ricos. Lituânia, Estônia, Chile, não é país rico. A Argentina quer entrar, Peru, não é país rico. Tem país rico, tem Estados Unidos, tem Japão, tem Alemanha, tem país rico, mas não é o Clube dos Países Ricos. A OCDE é um clube, um organismo que produz uma série de estatísticas, uma série de estudos, uma série de levantamentos com os seus integrantes, e com isso surgem estatísticas, ferramentas, parâmetros que dão para nós, sociedade, a indicação de que o nosso país está no caminho certo ou não. Então, por exemplo, regras de construção de orçamento. Você vê, por exemplo, o Brasil está investindo muito pouco, né? Mas como? Quanto que o Brasil investe? Qual é o critério? Mas a gente tira do teto, põe no teto, tira o teto, arranca do teto, põe no teto. Aí você vai ver nos estudos que a OCDE vai fazer quanto que a gente realmente investe pelo critério internacional OCDE. Hoje, alguns levantamentos que são feitos por economistas, os mais renomados do Brasil, têm defeitos. Não porque eles não tenham talento, mas porque eles não têm acesso aos dados por um critério confiável, ou pelo menos comparável. Pode ser confiável, mas não é comparável. Quando o Brasil, por exemplo, coloca mais de 300 bilhões de reais em subsídios e incentivos fiscais para alguns setores, isso é investimento ou não é investimento? Né? Não é considerado investimento, mas pode ter alguém que diga, não, isso é investimento, a gente está investindo num setor econômico. Ao liberá-lo de pagar certos impostos, a gente consegue... É uma forma de investimento, tá? Mas não é investimento em infraestrutura. O que é infraestrutura? Qual o conceito? Como funciona? Manutenção entra em investimento? Mas como que entra? Parece uma discussão meio amalucada, mas ela é muito importante, porque você tem que conhecer
as regras de um país para saber se ele está avançando ou não está avançando. Então fica o governante da vez falando que fez isso, que fez aquilo, né? Quantas vezes o governante... Você quer ver? Nós já inauguramos a mesma obra algumas vezes. Nós já falamos disso aqui. Inaugura a pedra fundamental, depois inaugura o primeiro trecho, depois a obra fica parada 2 anos, é retomada e aí inaugura de novo. Aí inaugura o terceiro trecho. Aí o presidente que entrega, às vezes botou 3% da obra e ele disse que inaugurou a obra. E quando você vai ver, a obra foi inaugurada por 5 presidentes. Não é possível, não tem 5 obras, só tem uma obra. Ou seja, há um espaço hoje para o embuste. Estamos fazendo uma revolução no ensino, criando as escolas cívico-militares. Essa enganação do governo federal. Vão ser 50 por ano, vezes 4, 200. Ou sei lá, 300 escolas. Tem 180 mil escolas no Brasil, tem 300 escolas cívico-militares. Em cada capital teremos uma. E daí que cada capital teremos uma? Em São Paulo tem 12 milhões de habitantes, vai ter uma escola. Sabe, não faz o menor sentido. Fortaleza, uma capital gigantesca, vai ter uma escola. Pelo menos uma. E para que pelo menos uma? Por que não pelo menos nenhuma? Ah, não, pelo menos a gente está fazendo alguma coisa. Não está fazendo coisa alguma. É como o governo do Maranhão, gosto de citar. Pau aqui, pau ali. Uma escola bilíngue. Estamos criando um plano, um programa de escolas bilíngues. Tem uma. O governador do Maranhão criou uma escola bilíngue. Então vai ter lá 200 alunos que vão falar inglês, além do português. E o resto se virando para aprender o português. Mal é mal. Mal é mal aprendendo matemática. Aí ele vai lá e faz um investimentozinho, chinfrim, e faz uma escola bilíngue. Uma. Para quê? Para dizer, iniciamos. Isso aqui é o projeto piloto de uma grande transformação do Maranhão, que vai levar 100 mil anos. Não tem o menor sentido. Enganação. Então, quando entra uma OCDE dessa, ela consegue fazer estudos na área de educação, estudos na área de saúde, estudos em tudo que é área, para que o país esteja dentro de um parâmetro aceito internacionalmente, diminuindo o poder demagógico dos governantes. Então, estão festejando os Paulo Guedes, o Bolsonaro, os Jair Bolsonaro, os Eduardo Bolsonaro. Entramos para o clube. Entramos para um enrosco, que eu acho ótimo. Mas atenção, senhores governantes de 2023, Lula, né, próximo presidente, Bolsonaro, próximo presidente, Moro, próximo presidente, Simone Tebet, João Dória, o próximo presidente, qualquer um desses aí. Atenção, o OCDE vai estar no cangote ali produzindo número. E ainda a gente vai ter que pagar. Vai ter que pagar 8, 10 milhões de dólares por ano para fazer parte desse clube. Eu acho ótimo, porque vai diminuir a capacidade de enganação desses camaradas. Não vamos ver isso como uma coisa de, eles admiram muito o Brasil. Não, a gente é que pediu para entrar lá. Eles não vieram falar, por favor, tá faltando só você. Sabe assim, festa não é festa se a Anitta não for, você é a Anitta. Nós não somos a Anitta, nós somos o Brasil. Então eles convidaram, porque eles aceitaram o pedido do Brasil, da Argentina, do Peru, da Romênia, da Bulgária e da Croácia. Esses são os países, Brasil, Argentina, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia. Nós estamos nesse grupo. São países ricos? Então seremos os novos países ricos, mais 6, nós e mais 5. Então é importante, é fundamental que a gente esteja sobre o crivo, sobre a vigilância desses organismos, e este em particular é muito bom, técnicos da melhor qualidade. Toda hora vai ter um técnico aqui, toda hora vai ter um grupo aqui, e de outros países, não é a gente que vai ficar mandando os dados, não. A gente vai verificar o dado de outro país, vai vir gente de lá para ver o daqui, então não dá mais para enganar, o orçamento vai ter outra forma de fazer, vai mudar muito na maneira do manuseio dos dados. Então, a entrada na OCDE não nos torna ricos, mas diminui a manipulação e a capacidade de embuste e enganação dos governantes sobre a sociedade. Meio-dia, 17 minutos. O Ministério da Saúde faz mudanças na nota técnica em que comparava efeitos da cloroquina com a vacina em pacientes com Covid-19. Natália Pazzi tem detalhes.
O Ministério da Saúde volta atrás e edita uma nota técnica que continha uma tabela que questionava a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e apostava na hidroxicloroquina. O objetivo da nota técnica foi rejeitar um protocolo que contraindicava o uso do chamado kit Covid. O protocolo foi aprovado pela Conitec, que é uma comissão formada por médicos e especialistas em saúde para auxiliar o Ministério da Saúde na incorporação e exclusão de tecnologias, tratamentos, diretrizes e protocolos adotados no Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério, a exclusão do quadro foi feita porque alguns pontos do texto original tinham sido interpretados de maneira errada. Entendi. Interpretados de maneira errada. Não é escrito de maneira errada. Não é pensado de maneira errada, né? Eu acho que o que a gente deveria interpretar de maneira correta seria a publicação no Diário Oficial da exoneração do imbecil que fez isso e do idiota que o chefia. No caso, o ministro da Saúde, que se comporta de uma maneira abjeta. É um desastre esse ministro. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para o ministro da Saúde como um... Sabe, Débora, quando você vai passar, você passa em algumas avenidas, isso tem em várias cidades, né? Tem aquele bonequinho que joga um vento de baixo para cima. É um ventilador que fica virado para cima. E o bonequinho é um grande casaco com uma cabeça de boneco que fica mexendo os bracinhos assim, por causa do vento. Sabe o que é? Uhum. E que é para indicar que ali tem uma loja que conserta pneu, ou para indicar que ali tem uma concessionária de veículos. É uma indicação, né? Eu não sei se é para algum setor específico. É aquele boneco biruta, né? Biruta. Boneco de posto. De posto, então. Então, eu acho que o ministro Marcelo Queiroga é uma espécie de boneco de posto, um biruta. É biruta. Então, onde ele está, você sabe que tem uma reunião que envolve o Ministério da Saúde, mas envolve esse boneco que não vale nada. É mais uma localização. Ó, aqui está o ministro. O Ministério da Saúde a gente tem que continuar a levar a sério, porque é uma casa muito séria, mas muito séria. O que não significa, e nem vai ficar menos sério o Ministério da Saúde, porque durante algum tempo a gente tem esse responsável à frente, né? O Eduardo Pazuello também ficou lá e não estragou nem vai estragar. O Ministério é forte demais e vai aguentar mais esse tranco. Mas nós não podemos ficar levando a sério o que diz o ministro. As opiniões do ministro a gente tem que começar a ignorar. O ministro falou, dane-se. O ministro, por exemplo, ele falou o oposto do que está na nota. Então ele quis ficar bem com o chefinho, que ele tem que bajular porque ele quer ser candidato, e quis ficar bem com a comunidade científica e não consegue, porque não dá. Ou você fica bem com o chefe